Muito bem, Bahia, 7 horas em ponto. Nosso Aratu 24 horas está no ar, no esquema de plantão. Ao meu lado, João Tram. Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Com essa notícia triste, para começar o nosso dia. Pois é, nessa sexta-feira, João Tram, a gente vai entender o que aconteceu com a jovem Tamires, de 14 anos. O corpo dela foi localizado pouco mais de uma semana de Tamires estar desaparecida. Câmeras de segurança seguem sendo, então, analisadas pela Polícia Técnica aqui do estado da nossa Bahia. A gente vai entender o passo a passo, por onde Tamires passou, onde ela residia com a família, a casa do rodoviário, que no início foi apontado como principal suspeito e deixou de ser suspeito logo depois que foi ouvido, então, pela delegacia responsável pelo caso de Tamires. Você acompanha agora as imagens que repercutiram e que rodaram em todo o Brasil. O que aconteceu com Tamires, garota de 14 anos, que desapareceu após sair da escola. A gente vê, inclusive, aí o momento que ela bate na porta da casa do rodoviário. A localização, João Tram, do telefone dela deu justamente na parte de trás da casa dela. Eu já quero pedir aqui para a nossa equipe de edição trazer para mim o mapa para a gente entender, João Tram, justamente qual que foi o passo a passo e o ponto da localização onde esse corpo ele foi localizado, então, pelas equipes da polícia, do Corpo de Bombeiros. A gente tem aqui, João Tram, justamente a casa da Tamires, que é esse ponto aqui, ó, onde tem essas palmeiras, esse muro branco. A gente tem aqui também o mapa na tentativa de entender melhor o que aconteceu. Vamos soltar aqui para a gente entender, o pessoal que está acompanhando a gente. Pronto, a gente sai da casa da Tamires agora, nesse ponto onde estamos, e seguimos para o Matagal, onde as buscas foram realizadas, justamente o Matagal, João Tram, onde o sinal do telefone deu, que é essa região aqui, ó, essa vegetação. Perceba como é próximo da casa, o meu amigo João Tram. Apenas ali, pegando a primeira direita, a gente já chega nessa área onde as buscas foram feitas, que tem um córrego bem próximo, que a Tamires foi localizada já morta. Vamos acompanhar as imagens aéreas aí desse ponto, João Tram, porque é uma área de bastante vegetação, como você pode ver, e que dificultou ao longo da semana as buscas, né, João Tram, nesse local. Vegetação densa, inclusive, por isso que demorou praticamente 7 dias nessa busca constante, próximo ao local onde ela residia, onde estava o telefone, mas mesmo assim é difícil de encontrar, né, Alex? Aqui a gente já tem, então, retornando para a casa da Tamires. Olha, gente, como é tão perto, ó. A gente sai do Matagal, nessa rua, que é uma rua bastante movimentada, tem carros, motos passando o tempo todo. Aqui é a residência da garota, ó. Aqui nesse ponto, João Tram, justamente nesse ponto. A gente lembra que o rodoviário era o principal suspeito no início do desaparecimento dela por conta da imagem da câmera de segurança. Então a gente faz esse percurso também para entender qual que é a distância da casa dela para a casa desse homem que antes era tido então como suspeito. Perceba que em poucos minutos, se a gente vai avançando aqui com o auxílio do Google Maps, a gente consegue chegar justamente no ponto, na esquina, antes mesmo de chegar na casa dele, João Tram, que é essa esquina aqui, onde as câmeras de segurança conseguiram registrar a Tamires se aproximando, então, da residência dele, do imóvel dele. Vamos ver as imagens, ó. Ela passa justamente aqui, tem inclusive um senhor ali do lado dela, aparentemente ele não interage com a Tamires está com a mochila, olha para trás porque vem um carro logo atrás e passa então para o outro lado do passeio. Aqui já é a esquina onde paramos no mapa, João Tram. Aqui é justamente o ponto onde ela se aproxima, que ela está a cerca de 5 metros da casa do rodoviário, onde ela vai bater a porta. A gente vai ver na próxima imagem que vai trazer aqui o nosso querido Gabriel, da nossa edição. Esse é o momento, então, que ela bate na porta aqui, ó, do rodoviário, no canto superior do vídeo. O que aconteceu a partir daí, a gente não sabe. São os últimos minutos da Tamires com vida. Mas se a gente volta aqui para o mapa, a gente consegue localizar também essa residência que ela acabou de passar. Ó, a gente parou aqui no mapa na esquina, a gente avança mais um pouquinho, coisa ali de 3, 5 metros e a gente chega então à residência. Perceba que o muro hoje está pintado, não está mais dessa forma aqui, porque essa é uma imagem gerada pelo computador, pela internet, mas em 2025, imóvel, né? Mas a gente percebe, João Tram, que é de fato ali, há uma aproximação entre os pontos dessa narrativa que a gente trouxe ao longo dessa semana aqui no nosso Aratu 24 horas. Tanto o local que ela foi encontrada, também sua casa e o local da casa do rodoviário, o último ponto dela com vida, tudo muito próximo. E as últimas imagens de Tamires vista, infelizmente a gente abre o nosso noticiário dessa sexta-feira aí, ó, com as últimas imagens de Tamires em vida.
Menina de apenas 14 anos teve seu corpo agora encontrado de fato em decomposição, o estado que está o seu corpo. Mas, Alex, a gente destaca que isso vai ser importante para a investigação. Ter encontrado o corpo cada dia que se passava era mais difícil desse espaço virar um ambiente de prova, ou seja, conseguir levar algum outro encaminhamento nesse processo que a gente ainda quer saber o que aconteceu para o corpo de Tamires ter sido encontrado até lá. Joutran, a nossa central de jornalismo nos acionando agora, porque a nossa equipe falou, Joutran, é isso, com o diretor do DEPOM? É isso, Joutran? Pois é, o diretor do DEPOM, Departamento de Polícia Metropolitana, o doutor Moisés Damasceno, né, Alex, trouxe mais informações antes do corpo ser encontrado, inclusive, mas trouxe informações de como estava a investigação. Ontem a gente já tinha noticiado, né, Alex, que estava em espaço avançado, inclusive, e hoje chegou no corpo. Então vamos conferir, Joutran. Desde o primeiro momento, a gente começou a investigar, desde quando a família procurou a polícia, as investigações iniciaram. A gente não parou final de semana, sábado, domingo, foram investigações constantes, intensas inclusive, envolvendo não só a delegacia do bairro de Tinga, mas também o próprio Departamento de Polícia Metropolitana. Nós temos uma equipe muito hábil lá na sede que tem se dedicado também exclusivamente a esses fatos. Então, o que eu posso dizer é a dedicação da polícia em relação à elucidação do fato, sobre o desaparecimento dessa adolescente. A gente não pode adiantar nada em relação às investigações. As investigações, quando a gente fala, pode atrapalhar, né, que a gente chegue à conclusão final. Então, para que a gente conclua isso o quanto antes, a gente, infelizmente, nesse momento, a gente só pode dizer que nós estamos nos empenhando, nos dedicando e a gente solicita, inclusive, quem tiver informação pode passar pelo Disque Denúncia 181 da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, que essas informações chegam para a gente imediato. Mas pode ter certeza que as investigações estão em curso. E logo vocês vão ter o resultado, a atualização do que tem sido feito pela Polícia Civil em relação aos fatos. Às vezes as pessoas cobram a presença da Polícia Civil em loco, o que já tinha de ser feito em loco já foi realizado, o levantamento em relação às câmeras de segurança que mostraram a menina passando pelo local e vários levantamentos. Também foi feito também com os cães do batalhão de choque também uma verificação na área. Então tudo que poderia ser feito na área foi feito. O que cabe agora à polícia é fazer a investigação de inteligência e essa posso dar certeza a vocês ter sido realizada muito bem por toda a equipe da Polícia Civil e especificamente o DEPOM e a 27ª Delegacia de Tinga. O empenho das forças de segurança em relação a esse caso, as investigações elas têm dado continuidade desde o início. A gente não parou, como eu já disse um pouquinho antes, a gente não parou nem final de semana, justamente porque a gente sabia da importância de localizar essa adolescente o quanto antes. E posso informar e dizer que há o empenho e uma equipe exclusiva, de dedicação exclusiva a esses fatos que aconteceram com essa adolescente. Então, logo a gente vai dar um resultado, vamos atualizar a imprensa e a toda a sociedade em relação aos resultados da investigação, mas neste momento agora, qualquer coisa que a gente venha a falar, a dizer em relação ao desenvolvimento da investigação em específico, pode atrapalhar a conclusão das investigações policiais. Muito bem, a gente segue aqui com o Aratu 24 horas, com o caso Tamires, antes mesmo, inclusive, do corpo ser localizado, da confirmação do corpo ser localizado, o secretário Marcelo Werner, Joutran, explicou aí sobre a situação desse caso Tamires, que literalmente parou o Brasil. A gente tem essa entrevista aqui do nosso secretário da Segurança Pública, uma pasta que se desempenhou aí, que se desdobrou literalmente em relação ao caso da Tamires, tanto em relação ao Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado, quanto a Polícia Militar e também a Polícia Civil, sem contar na nossa Polícia Técnica, Joutran, que tem bastante trabalho a partir de agora para poder investigar a causa-morte da jovem Tamires. Lembrando que o corpo dela foi encontrado em um alto estágio de decomposição, não pode se precisar ao certo o que motivou essa morte. Existe, obviamente, algumas suspeitas, mas até o momento a polícia não bate o martelo. Vamos ouvir, Joutran, o que falou então o secretário da Segurança Pública, o Marcelo Werner. Quero primeiro me solidarizar com a família da jovem Tamires, consternado com esta situação. Assim que soubemos desse fato, uma equipe exclusiva da Polícia Civil segue em investigação. Diversas diligências já foram realizadas, como oitivas, análise e captura de imagens de toda a região, assim como
outras diligências de campos que estão sendo realizadas nesse momento pela Polícia Civil e pela perícia. Destacar também o apoio da Polícia Militar, que com o seu canil realizou buscas nas áreas do desaparecimento da jovem. Nós seguiremos trabalhando firmemente para poder elucidar todos os fatos, lembrando que qualquer pessoa pode nos auxiliar através do Disque Denúncia, anônimo, gratuito, sigiloso, 181, passando qualquer tipo de informação. Recebemos já algumas informações e essas informações estão sendo analisadas, tratadas e diligenciadas pelas equipes de investigação. Ô, João Tran, a Tamires desaparece na quinta-feira retrasada, não é isso? Imagina. A gente está há pouco mais de uma semana. Uma semana nesse mistério, ao né? certo, né, João Tran? E foram encontrados alguns objetos próximo ao corpo que estava em alto estágio de decomposição. Quais são esses objetos, João Tran, e como é que eles podem ajudar a partir de agora nessa investigação? Alex, vamos lembrar que alguns dias atrás já tinha sido encontrada a mochila dela, mochila que ela utilizava para ir para a escola. E nesse momento, junto com o corpo, foi encontrado também outros objetos relacionados a utensílios de sua escola também, a roupa que ela estava utilizando e o próprio corpo. Essa é a grande novidade dessa investigação e que vai sim determinar os próximos passos. A gente bateu muito nessa tecla nos últimos dias. Precisa ser um trabalho rápido. 7 dias é um tempo muito grande e cada dia um corpo ou as provas podem ser exterminadas do processo. É triste a gente se defrontar com um corpo sendo encontrado, mas também é um grande objeto processual. É um grande passo que a polícia sim e os peritos vão utilizar para tentar chegar numa resposta, porque a gente precisa sim que a polícia ainda siga esses próximos passos e claro que chama a atenção esse novo capítulo, mas que bom que teve um primeiro andamento nesse sentido em termos processuais, claro. Pois é, João Tran, 7 horas e 12 minutos na Bahia. A gente tem recebido aqui nas nossas redes sociais bastante mensagem das pessoas querendo entender o que de fato aconteceu com a Tamires. A gente segue apurando, então, o caso dessa adolescente de 14 anos. E ao longo dessa semana, João, não sei se você lembra, do homem de camisa vermelha, esse homem que passou, João Tran, com uma faca e uma barra de ferro, logo depois que a Tamires desapareceu. Não sei se você lembra. Ele falou com a gente, explicou que não era faca e que ele não tem nada a ver com esse desaparecimento de Tamires. Vamos ouvir, João. E ele veio vestido exatamente como ele aparece nas imagens, usando uma camisa vermelha, segurando essa barra de ferro e o que a gente imaginava nas imagens que seria uma faca, ele estava dizendo que estava usando exatamente essa chave de fenda aqui. Está dizendo pra gente que é trabalhador e estava usando esses equipamentos justamente voltando para o trabalho, não é isso, amigo? Conta pra gente detalhes, o que foi que aconteceu na última quinta-feira, exatamente esse horário, às 11h30 da manhã. O que aconteceu é que eu trabalho na mecânica, sou mecânico, e logo naquela rua ali a gente para os carros. E nessa hora, pior que não nem cheguei a ver essa menina no dia, só vi na hora que passou já a reportagem, o povo falando, o Veste tá na TV, e eu vim me explicar aqui que o povo já tá já me ligando, querendo acusar de alguma coisa. Então, na última quinta-feira, o que você estava utilizando exatamente, deixa eu confirmar o horário aqui, exatamente esse horário. Esse foi o momento que ele deu entrevista ao vivo no programa Lojuca, mas a gente tem também imagens aqui do momento em que o corpo chega, ainda na tarde de ontem, no Instituto Médico Legal. O Rabecão, então, no momento que ele se posiciona ali para fazer a retirada desse corpo, foi um trabalho muito rápido da localização até a condução dele aqui à nossa capital. Lembrando que tudo aconteceu na região metropolitana aqui da nossa Salvador. O portão, obviamente, precisa ser fechado porque essa é uma imagem muito forte. E nesse momento agora, o corpo da Tamires, ele vai ser alvo de uma perícia profunda na tentativa de entender e localizar aí vestígios sobre a possível morte da Tamires. Lembrando que a polícia até o momento não descartou nenhuma causa-morte. Tudo isso vai precisar de tempo para ser investigado. É assim, João Tran? Exato, Alex. Corpo já em decomposição, como a gente comentou, mas essa imagem é importante. E lembrando, qualquer objeto que foi encontrado ou for encontrado, ela precisa continuar sendo direto um objeto da polícia. Então, caso outras provas estejam ali na região, que a gente tem montado esse quebra-cabeça, viu o mapa como um todo, então pode ser sim ali
toda a região alvo de objetos relacionados a este caso. Então, tudo deve ser indicado diretamente para a polícia. A gente e tem não imagens ainda de ontem lá. Olha a comoção que foi. Inclusive, a equipe da Polícia Militar precisou ir até o local. Muitas pessoas que acabaram se solidarizando em relação a esse caso da Tamires. A gente tem as imagens na íntegra aqui, tá? Olha como esse caso, João Tran, ele acabou, então, mobilizando toda a sociedade baiana. Boa parte, inclusive, é muito tumulto. O nosso cinegrafista, são as imagens do nosso cinegrafista que acompanhou lá o momento, então, que esse corpo chegou, o Dário Cerqueira. A gente percebe que tem homens, tem mulheres. Nessa imagem que foi registrada no momento que o corpo chegou, a Bahia quer saber, João Tran, o que de fato aconteceu com a jovem Tamires, e é de fato uma cena de cortar o coração. E mobilizou também toda a região e os moradores ali no local que chegaram a fazer manifestações, familiares mantiveram, orações também aconteceram e claro que na frente do IML a mobilização segue também. Você vê a movimentação muito intensa, tumulto acontecendo na tarde de ontem, ali no momento na casa deles. Na verdade, aqui a imagem, essa é a imagem, essa aqui já é uma outra imagem, essa aqui é a casa da Tamires. Da mãe da Tamires. Você lembra que a gente mostrou, inclusive, aqui no nosso mapa, no início do nosso Aratu 24 horas? Perceba que é justamente a imagem da palmeira que a gente tem lá. De um lado aqui, de um lado a gente tem justamente a movimentação do rabecão da Polícia Técnica e a movimentação aqui, então, da casa. Essas imagens são imagens justamente que foram registradas pelos nossos cinegrafistas, pelas equipes da TV Aratu, que está empenhada desde o início, desde a quinta-feira, quando a Tamires desaparece completamente. Olha só esse tumulto, é de cortar o coração. Você que é mãe, você que é pai, você que tem uma criança, uma adolescente em casa que está assistindo o Aratu 24 horas nesse exato momento. Eu sei que não é difícil se colocar, então, na situação da mãe da Tamires. A gente percebe, inclusive, aqui que muitos bombeiros, pessoas que são do bombeiro civil ali, né, uma bombeira civil, foi até o local, inclusive na tentativa de ajudar, João Tran. Olha o desespero, João Tran. Olha o desespero dessa senhora, é o desespero da dona de casa, do pai de família que acompanha o Aratu 24 horas nesse exato momento. Inclusive, o que aconteceu com a Tamires? Ela foi sequestrada? A gente tem áudio aí na imagem? A gente tem áudio na imagem? Me dá o áudio da imagem lá, ó. Essas são imagens exclusivas, então, das câmeras da TV Aratu. Me dá áudio. Eu tenho reportagem num ponto aqui, porque essas imagens foram feitas pela equipe do repórter Eider Mustafa. Eider que acompanhou essa movimentação na casa da família da Tamires. É reportagem na tela, reportagem de Eider Mustafa. João Tran. Pois é, Alex, a gente está aqui na casa da mãe da Tamires, dona Ana. A gente está acompanhando aqui no momento em que uma pessoa suspeita, é bom a gente deixar claro isso, suspeita do assassinato, do crime, ela foi contida aqui pela polícia e claro que isso gerou uma grande comoção por parte dos familiares, por parte da família e também dos amigos. Houve um princípio de tumulto aqui, uma prima da Tamires, ela foi contida pelos policiais porque ela estava querendo agredir essa pessoa que foi presa, suspeita, foi detida como suspeita do assassinato. Muitas pessoas chorando, a gente tem aqui nas imagens de Dário Cerqueira, muita gente chorando aqui, para poder você ver que as pessoas realmente estão ainda tentando entender isso, né? Como foi que aconteceu, já que o corpo foi achado. Agora, a grande pergunta é quem matou Tamires? E por onde a gente olha aqui, Alex, você começa a perceber, a gente vê o pessoal desesperado, chorando, procurando explicação, procurando a razão, procurando, inclusive, os culpados o culpado, né, pelo assassinato. Mas o momento aqui mais delicado foi quando duas pessoas, uma mulher próxima à família e outra, uma prima dela, elas precisaram ser contidas porque acharam que esse suspeito que foi detido poderia realmente ser o assassino da Tamires. É um momento aqui de muita comoção, Alex, um momento que a gente percebe que não só familiares, mas vizinhos, amigos da família, que todos estão à flor da pele porque foram 7 dias
7 dias de busca pela jovem de 14 anos que sumiu, desapareceu depois de deixar a escola, e durante uma semana as pessoas ficaram se perguntando onde Tamires estava e, claro, na expectativa de encontrá-la com vida. Mas, infelizmente, nesta quinta-feira, ela foi encontrada morta. E agora a pergunta que fica é, Alex, quem matou Tamires? Eu volto com você. Pronto, a gente percebe inclusive aí que quando o Eider Mustafa realizou essa reportagem, o Joutran, no momento então que o corpo foi localizado na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, as pessoas falavam em crime. Mas é importante destacar aqui que a polícia ainda não revelou a causa-morte da jovem Tamires. Ou seja, de forma oficial, não se sabe ainda ao certo o que aconteceu com Tamires. Provavelmente a Polícia Civil, a partir de agora, vai realizar essas perícias, vai realizar então essas diligências e logo depois, Joutran, uma coletiva de imprensa deve ser marcada. Com certeza, Alex. É importante a gente saber diferenciar esses momentos, até porque a gente já falou desse homem de camisa vermelha, por exemplo, que em dado momento foi muito atrelado a esse crime. Ele disse que nem sabia dessa mulher, nem sabia da menina, nem sabia do caso e estava querendo não aparecer na TV, indícios de acusado. Então a gente tem que ter muito cuidado neste momento. A polícia, nessas imagens que Eider nos trouxe, fez uma movimentação. Existia, sim, ali um debate sobre suspeitos e ainda tudo está sendo investigado. Se for configurado um crime, um homicídio, pode ser sim enquadrado como homicídio qualificado. A gente está falando de uma de menor, mas caso não, ainda vai ser tudo analisado, ainda mais com a prova do corpo agora, que está em estágio avançado de decomposição. São as primeiras notícias que a gente foi coletando a partir da tarde de quinta-feira, uma tarde muito agitada, mas que com novos desdobramentos, nesse caso, Tamires, que mobiliza todo mundo com perguntas. O que aconteceu para esse corpo estar sendo encontrado desse jeito, nesse mapa que a gente já vem desenhando desse crime há uma semana? Pois é, Joutran, imagens na tela aí do Aratu 24 horas, inclusive o nosso diretor, já o Ildásio Santana, vai abrir mais uma vez aqui o mapa pra gente. A gente tem aí, Ildásio, por favor, enviei no seu WhatsApp, abre pra gente na íntegra o Google Maps, pro pessoal de casa entender mais uma vez. Você que tá chegando no Aratu 24 horas, agora às 7 horas e 22 minutos, essa movimentação é na frente da casa da Tamires. É justamente este ponto aqui que a gente consegue localizar, que a gente consegue visualizar no mapa, Joutran. Se a gente puder, bota pausa aqui, pausa esse vídeo aqui, porque a gente tem justamente a região de um córrego que passa próximo a esse matagal. A gente consegue perceber aqui na imagem, Joutran. Tá vendo o córrego aqui? De acordo com as primeiras informações, foi justamente neste ponto onde o corpo da jovem Tamires, de 14 anos, foi localizado, Joutran. Eu conversei com o repórter Diego Macedo, que esteve à frente do caso ao longo dessa semana. O que Diego falou pra gente é que, além das buscas que foram feitas nessa vegetação aqui, nesse ponto aqui de matagal, que fica atrás da casa da Tamires, outros pontos da região também foram vistoriados pelos moradores, inclusive esse córrego. Nada tinha sido localizado, então, ao longo dessa semana que se passou. Mas na tarde de ontem, meu amigo Joutran, infelizmente, em um ponto onde se tinha uma suspeita, porque havia uma árvore, um tronco de árvore caído justamente nesse riacho que a gente acompanha nas imagens. Agora sim a gente consegue fazer ali todo o percurso de onde a Tamires morava, justamente para o matagal, onde esse matagal foi vistoriado. E aí, obviamente, a gente pode falar que é justamente nessa região, próximo à residência dela, que a Tamires foi localizada sem vida, justamente em um alto estágio de decomposição às margens desse riacho. Olha a vegetação, como é uma vegetação densa. A gente tem essas imagens aéreas. Então, as buscas, Joutran, eram realizadas em uma área ribeirinha que tinha bastante vegetação e que dificultou, inclusive, a localização. Vamos voltar, então, para as imagens, Joutran. Essas imagens aqui foi do momento, então, foram realizadas, feitas logo após em que o corpo da Tamires foi localizado. E para que você entenda, você aí de casa, aquele mapa que a gente mostrou é justamente desse ponto aqui, onde a nossa equipe de reportagem esteve. Bem próximo, inclusive, da casa do rodoviário, que no início foi tido como principal suspeito e depois essa tese, essa hipótese foi descartada pela própria Polícia Civil depois que ele foi ouvido. E a informação que chegou então pra gente é que uma pessoa teria sido detida ainda na tarde de ontem como suspeito desse caso. A polícia também não se pronunciou sobre essa detenção.
quem é esse rapaz, quem é esse homem e para onde ele foi levado, João Tran. Agora, o fato é, nesse momento, a Polícia Técnica do nosso estado tem bastante trabalho para realizar, porque uma morte ela pode ter sido, João Tran, uma morte violenta letal, uma morte acidental, uma morte natural. Um alto estágio de decomposição dificulta, inclusive, identificar o que aconteceu, né, João? Dificulta com certeza, mas ainda diversas interrogações acontecem, até porque esse corpo pode ter sido colocado depois nessa posição, é uma mata densa, então ele pode também ter passado todos os dias por lá. Então é um cenário que ainda vai ser, aí a mata, você percebe as imagens, é uma mata extremamente densa, o que dificultou o trabalho da polícia e também dos moradores. A gente sabe que ocorreu esses moradores que estão ali indignados, estão presentes nesse exato momento, passaram dias em vigília, em oração, em buscas, em protestos e agora encontrando o corpo em estágio altamente degradado. Mas isso não quer dizer que não contribui com o processo. Sim, muitas pistas, muitos objetos de prova podem ser encontrados a partir daí, Alex. João Tran, a perícia nesse caso ela é fundamental. Por exemplo, a polícia passar pelo quarto da jovem Tamires. É importante para entender se ali tinha algum bilhete, algo que a Tamires teria colocado, por exemplo, em um diário. Ela estava sendo importunada por alguém, estava passando por um momento difícil. É importante que o ambiente onde a vítima, a gente não sabe, obviamente, se vítima de um crime até o momento, porque não há essa confirmação oficial por parte da polícia, é importante que esse ambiente ele seja vistoriado também? Vai ser vistoriado, já deve ter sido inclusive, mas é um dos espaços que a polícia vai seguir acompanhando. E esse matagal, inclusive, não só o corpo da vítima, mas também todo o espaço também precisa seguir em atualizações constantes que outras provas podem ser encontradas. A gente tem mais uma imagem aqui, João Tran, muito importante, não é isso? A gente tem a imagem, esse é o momento em que o Rabecão ele chega no Instituto Médico Legal. Esse é o momento, me dá a imagem lá do Instituto Médico Legal, a imagem que o momento lá, a perícia chega, a perícia que foi deslocada até o local, a gente sabe. Vamos ver esse momento, como é que foi esse momento então, no momento em que o corpo chegou no Instituto Médico Legal. A gente, inclusive, tinha com a nossa repórter Bruna lá, a Bruna estava, inclusive, no local, no momento em que o corpo chegou, e ela vai trazer todas as informações pra gente. Olá, Silvestre. Olá, João. Exatamente. O corpo de Tamires dos Santos Pereira, de 14 anos, foi encontrado e a nossa equipe acompanhou a chegada do carro aí do IML, da perícia também, chegando aqui ao IML. Inclusive, estamos aqui nesse momento acompanhando todo esse processo também. Tamires que estava desaparecida desde a última quinta-feira. E a família seguiu todos esses dias na angústia, a gente acompanhou todo o processo. O corpo foi encontrado justamente no matagal, próximo à casa de Tamires, ali no mesmo bairro onde ela mora e no Jardim das Margaridas. E a família, os amigos, os vizinhos passaram todos esses dias fazendo buscas por esse local. A polícia também estava presente esses dias todos, mas a população literalmente participou, chegou junto para poder tentar chegar a uma conclusão, dar uma informação aos familiares de Tamires, que tinha apenas 14 anos, estava aí muito jovem e acabou trazendo toda essa comoção para todos que estavam ali. Foi a polícia que encontrou o corpo de Tamires, já em estado avançado de decomposição. Agora eles investigam diversas linhas, inclusive quem poderia estar envolvido, qual teria também sido a motivação desse crime, mas a polícia investiga como uma das linhas principais a possibilidade de que Tamires tenha sido alvo também de abuso. O corpo dela foi encontrado e ao lado estava a farda que a menina usava no momento em que desapareceu. Como a gente trouxe, a família esteve apreensiva todos esses dias. A equipe da Aratu esteve presente, acompanhou todo o processo, esteve também presente em todas as manifestações que foram feitas e acabou que tivemos esse desfecho triste para a família de Tamires, mas também essa resposta para aqueles que estavam na angústia de não saber o que tinha acontecido com a menina. Eu volto com você, Silvestre, e volto com você, João. Muito bem, 7h28. Na verdade, a gente tem a Bruna aqui na manhã dessa sexta-feira. A Bruna está comigo ainda? A Bruna que segue no Instituto Médico Legal. Bruna, a liberação desse corpo, ele deve ser realizado então nessa sexta-feira, né? A família da jovem Tamires deve ir ao Instituto Médico Legal ainda hoje para poder realizar nessa sexta-feira a liberação desse corpo. É assim, Bruna?
Exatamente, Silvestre. Além da família vir para poder fazer parte desse processo de liberação do corpo, a perícia também vai trabalhar, né, para poder identificar o indício de algo que possa ter acontecido com a menina. E aí sim, esse corpo pode ser liberado para que a família possa se despedir tranquilamente da menina de 14 anos que deixou a vida precocemente nesse caso triste de repercussão para todos nós. Ok, Bruna, você permanece atenta aí. Qualquer informação que você tiver do Instituto Médico Legal na manhã dessa sexta-feira, você tem aqui janela aberta, linha aberta no nosso Aratu 24 horas para trazer, contribuir aí em relação ao Alex, caso ela Tamires. fala de possibilidade de abuso antes também, A possibilidade de abuso. Então, isso traz uma linha de investigação muito importante, que pode acontecer até um concurso de crimes, ou seja, um abuso a primeiro, depois o homicídio e em terceiro, a ocultação do corpo. Claro que são informações preliminares, a gente está acompanhando esse caso com muita atenção. Então, peraí, João, peraí, atenção, Bahia. João, enquanto advogado, estudioso aqui das leis, o que você está trazendo para a gente, dentro dessa possibilidade, que inclusive está sendo analisada pela polícia, é algo muito sério. Se a Tamires ela foi vítima de um crime sexual, pode ter agravantes pela dinâmica, então, que foi revelada. É isso, João, na tarde de ontem? Tem agravantes e os crimes, inclusive as penas, podem se somar. Isso é muito importante porque não é apenas o homicídio sozinho, mas os fatos preliminares a esse crime são muito importantes. Por isso que a investigação, não só de quem, mas como eventualmente possa ter acontecido, chegado até essa situação que nós estamos acompanhando da jovem Tamires, é muito importante. Para a gente entender se houve um concurso de crimes, ou seja, se teve um abuso, depois o homicídio e, por fim, a ocultação do corpo. A ordem desses fatores, em uma possível, nesse cenário que está sendo desenhado, inclusive, que muitos da sociedade acreditam, a ordem desses fatores que você acabou de detalhar para a gente, pode agravar ainda mais a situação de um possível suspeito, João Tran? Exato, Alex. A gente já está falando de homicídio qualificado por ser uma menor, ou seja, incapaz de oferecer a sua defesa e ainda com a possibilidade de um abuso, essa ordem muda e se agrava com certeza. Então, a soma das penas e é feita toda a dosimetria, claro que é um cálculo muito mais avante, mas sim, a investigação da polícia é muito importante para a gente entender não só quem fez, mas também como foi. Muito bem, agora às 7 horas e 32 minutos, João Tran segue aqui com a gente. Precisamos girar com o nosso noticiário, a gente precisa inclusive falar de outros assuntos que acabam impactando. Já voltamos aqui no caso Tamires, na tentativa de entender o que aconteceu com essa garota de 14 anos. Mas a partir de agora, João Tran, a gente precisa mudar de assunto e falar do nosso papo de política. Rodou a vinheta. Não tem vinheta hoje, João Tran? Rapaz! A vinheta esqueceu como trabalha. Foi um dia só de estreia, segunda-feira ela volta, mas esperta. Não tem vinheta mesmo. Sextou pra vinheta, aí, né? Sextar pela Sextou vinheta, pra né? vinheta. É, Gabriel. Ô, João Tran, eu já quero entender aí essa coisa do Padre Kelmo, João Tran. Você lembra dele, Alex? É aquele lá de quadrilha junina? O padre de quadrilha junina, ele tá de volta no jogo eleitoral. Ele é baiano, sabia disso, baiano, Alex? Agora, olha que chegou nossa vinheta. O padre? Ah, a vinheta. Roda a vinheta então, João Tran. Muito de bem. política agora. Ele é baiano, é, João? Ele é baiano, morava no Imbuí, inclusive. No Imbuí? Informação de que ele mora ou morava, ainda não sei o atual residência, porque ele vai ser candidato por São Paulo, Lex. Candidato a governador? A deputado federal. A deputado federal. Então vai ter que dividir essa agenda aqui de Salvador, que ele tinha uma ligação, mas não era tão próxima aqui com a capital em termos de vida política, e agora vai ser deputado federal. Qual tentar, partido? né, a candidatura. Ele é um apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro desde as últimas eleições. Ele é um babô. É um apoiador, é. Ele, na época, foi acusado, né, de ser, na verdade, só um papagaio de pirata. Babão, né? Não é, babão, não é, foi no debate. Acusado, A gente tem imagens ainda desse debate, uma sonora do padre, lembrando um pouco de como foi esse momento em que Lula, o próprio presidente...
Separou pra gente recordar? Separei pra gente recordar esse debate, que só pérola. Cadê, desse então? debate. Vamos lembrar. Não tem. A gente vai rodando aí. Gabriel hoje... Estamos no freestyle aqui. Gabriel hoje tá só... ele tá pensando no sexto. Mas, Alex, ele foi candidato em 2022 a presidente da República. Na sessão que ele votou aqui em Salvador, ele só teve o voto dele e mais nenhum outro voto. Então, o Padre Kelmo vai tentar de novo essa candidatura, mas vamos acompanhar se ele vai gerar mais votos do que memes agora. Olha, João Trão, me dá um minuto, porque a gente precisa voltar aqui para o caso da Tamires. A gente tem mais imagens aqui da comoção que foi justamente ontem, no momento em que o corpo ele foi localizado. A população foi para a frente da casa da mãe da Tamires, muitas mulheres, homens, todo mundo se solidarizando em relação a esse luto, a essa dor que é muito comovente, que dói inclusive para todos que estão trabalhando neste caso, desde o bombeiro ao policial técnico, obviamente a todos nós da comunicação, ao telespectador que está do outro lado aí nos assistindo. A gente percebe que existem outras pessoas também da imprensa ali cobrindo, que esteve cobrindo, né, esse momento tão doloroso para toda a família. E o que chama a atenção, João Tran, é que muitos homens foram então até as áreas que foram vistoriadas e também a casa da jovem Tamires no momento em que o corpo foi localizado, João. Alex, e tomara que a família consiga ter sossego de novo, né? Porque é um momento muito triste para todos. Todo mundo que estava acompanhando esse caso está ali em frente, também em vigília, prestando ali atenção no que está acontecendo. Logo antes, nessa quinta-feira, teve também um suspeito sendo retirado do local, um momento que gerou muito tumulto, tendo pessoas desmaiando, mas não tem como a gente não participar dessa cobertura. Foram 8 dias já neste caso, sem lembrar das palavras da mãe, né? Inclusive, ressaltando que vidas negras importam, que um caso como esse precisa, sim, ter toda a atenção do poder público, algo que a gente tanto cobrou nesses últimos dias. A gente cobrou a participação dos cães farejadores, que inclusive estiveram no local, e agora também a gente pede que essa mãe consiga ter sua respiração. A gente, inclusive, exibiu essa fala ontem aqui, estamos recuperando aqui o momento, então, que ela deu essa entrevista, impactante. No momento que ela falou, questionou então todo o trabalho que estava, ou a demora, né, na localização. Nossa equipe técnica, inclusive, recuperando nesse exato momento a fala para a gente poder colocar aqui no ar, até porque é muita dor que está sendo vivenciada por essa mulher nesse exato momento, João Tran. Aliás, desde a quinta-feira, quando ela não tem a filha nos braços, no colo, João Tran. Você que é mãe, você que é pai, você imagina precisar ter que ir ao trabalho, precisar seguir com a sua rotina e você não saber se seu filho se alimentou, se o seu filho está vivo, se o seu filho está sentindo frio, se está sendo picado por insetos em uma região de matagal como é essa que a gente estava acompanhando agora há pouco, onde as buscas foram realizadas. Muita coisa passou pela cabeça da mãe da Tamires ao longo desse tempo e, infelizmente, na tarde de ontem, a confirmação de que Tamires, de 14 anos, não está viva. Foi localizada, infelizmente, morta nesse córrego que passa, ou nesse riacho que passa justamente nas proximidades ali da casa dela, proximidades, inclusive, ou no caminho, inclusive, que ela fazia todos os dias, habitualmente, para ir à escola. A escola que fica um pouco mais distante, João Tran, da casa dela, mas o relato que a gente tem pela população é que ela, inclusive, fazia esse percurso, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a pé, como as imagens das câmeras de segurança mostram. As imagens mostram o momento em que ela se aproxima da casa do rodoviário, lembrando, Bahia, que foi então, naquele momento em que foi ouvido pelo delegado, pela delegada, ele foi tirado então do caso e passou, ou deixou de ser o principal suspeito do sumiço dela. E a gente até conversou sobre isso ontem, né, Alex? Que os suspeitos, não necessariamente a polícia e toda a investigação, casos que acontecem em sigilo, a gente já vai ter o quadro completo para entender esse caso. É importante que tudo seja preservado para que a polícia consiga fazer a investigação efetiva, inclusive. A gente noticiou nos últimos dias esse caso Tamires e que, inclusive, essa semana a gente comemorou, inclusive, o ECA Digital, o Estatuto da Criança ganhando força.
E em compensação a gente vê momentos como esse, então que o caso Tamires fique também como símbolo, um significado para a gente pensar no nosso cuidado com as crianças e a indefesa que principalmente a mulher fica, né? Uma menina Agora, fica. João Tran, a pergunta que a Bahia também se faz nesse momento é onde está o celular da Tamires. O celular da Tamires pode dizer muito, pode revelar muito sobre o que aconteceu com essa garota. Hoje a gente compartilha boa parte das nossas vidas justamente um aparelho como esse aqui, tá? Justamente um aparelho como esse aqui. Então, a gente precisa saber com quem a Tamires conversava. O que ela compartilhou com as amigas mais próximas? A polícia já tem tudo isso na mão, mas até o momento não foi revelado, João Tran. Porque a gente tem, inclusive, uma investigação que segue em segredo, justamente por conta de ter uma adolescente, da vítima ser uma adolescente. Esse foi o momento, então, que a Cori chegou, né? Chegou lá na casa da família, isso foi na tarde de ontem, justamente porque a partir de agora, ô João Tran, é um caso que a gente inclusive comentou aqui em relação à ordem pública. Exato. A ordem pública da nossa região metropolitana, do nosso estado como um todo, Se mobilizou para esse caso. foi abalada, não seria diferente, o João Tran. Obviamente a gente não espera nada diferente do nosso povo baiano, que é um povo acolhedor, que é um povo, inclusive, que abraça as pessoas. Esse é o momento de tensão que o suspeito ele foi detido. Lembra que a gente falou? A gente tá vendo aí, a gente tem uma reportagem do Eider Mustafa no ponto, é isso? Cadê o Eider? Pois é, Alex, exatamente o momento em que os policiais do CORE chegam aqui, a área foi isolada pela polícia que já estava fazendo patrulhamento da casa e a equipe do CORE chega para poder tirar esse suspeito que foi algemado, quando vocês observaram aí há pouco, né? Ele foi algemado pela polícia, um dos suspeitos, e agora ele foi levado para uma área reservada aqui na casa, porque se a polícia não... Olha, a gente vê aí o momento do relato do nosso repórter em que ele foi detido, né? A gente tem o resto da reportagem na tela, João. E aí, Alex? A gente está tendo um probleminha aqui no nosso exibidor, João Tran, mas um suspeito ele já foi detido, inclusive bastante policiais foram deslocados até o local para realizar essa detenção. A gente nem pode falar uma prisão porque não existe um mandado de prisão e nem um flagrante em curso, né? Assim, João Tran? Isso, Alex, precisa entender em que tipo penal isso pode se enquadrar e em que momento essa prisão acontece. Se é porque junto com o corpo foi percebido alguma outra questão, alguma outra documentação ou algum outro modelo. Vamos continuar com o Eider, né? Ponto, né? Pois é, Alex e João, a gente está aqui acompanhando, como eu havia falado, os policiais do CORE chegaram para poder fazer a extração, para poder tirar esse suspeito que foi detido mais cedo, né? Logo depois que as pessoas se reuniram aqui na frente da casa da dona Ana, mãe da Tamires. E claro, se a polícia não o tirasse daqui, ele seria linchado. As pessoas estão indignadas aqui e a presença do CORE é justamente para que ele possa ser tirado daqui em segurança e possa ser encaminhado para a custódia e passar para audiência de custódia e, claro, ficar à disposição da justiça enquanto a polícia investiga se ele tem culpa, né? E quem são os culpados ou o culpado pela morte de Tamires. Como você falou, ainda vai ser apurada a causa da morte, né? Como ela falou, há sim uma possibilidade. Olha, ô João Tran, a gente está vendo essa movimentação de ontem na casa por favor, meu diretor Ildásio Santana, tem um link no seu WhatsApp. Abra, por favor, aqui na tela para que as pessoas entendam melhor. Porque esse riacho que a gente estava falando agora há pouco, João Tran, é justamente um riacho que ele acaba seguindo em direção a Caçange.
Então perceba, se a gente for fazer o percurso, por exemplo, da casa da Tamires até o ponto mais ou menos de Cassange, João Tran, vai dar cerca de 10 minutos de carro. Ou seja, a correnteza pode sim ter levado o corpo da Tamires. Esse corpo ele pode ter sido deixado de alguma forma, né? A Tamires pode ter sido morta em algum ponto ali. Já já eu vou mostrar para você e para o pessoal de casa, porque eu tenho também aqui a reportagem do 01 Marcelo Castro, que acompanhou o momento em que o corpo ele foi retirado do local. João. Recebeu informação, estamos em Cassange, Salvador, área da 49, equipes da 49ª Companhia Independente, equipes do Departamento de Homicídios, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil, Polícia Militar na área. Local deserto, não tem iluminação. Recebemos a informação de um corpo. Então a nossa equipe veio para conferir em relação a essa vítima. Até chegou a informação que era a adolescente Tamires. Chegou essa informação para a nossa equipe, mas estamos aqui acompanhando de perto todos os detalhes. Já estou vendo ali a equipe do DHPP, o delegado responsável, o Rabecão já chegou. Recebemos essa informação que seria o corpo de Tamires. Nada confirmado ainda, hein? Nada confirmado. Vamos aguardar aqui o delegado que está no local do crime. Observe que é um local, é uma estradinha de barro em Cassange. E agora a polícia está aqui colhendo mais informações. Aqui é desova, né, gente? Chegaram aqui, largaram o corpo no local e foram embora. Não tem iluminação, é uma área sem câmera de segurança e a gente está aqui acompanhando. O doutor Marcival já está aqui no terreno, toda a equipe do DHPP. Olha, o doutor Marcival está aqui sem mostrar os policiais, delegado responsável aqui pelo local do crime. Olha, o perito achou alguma coisa ali, né, perito? Tem um sapato. Mostra aqui, Jacé, por favor. Sem mostrar aqui, não está mostrando os peritos. Olha, tem roupa. Doutor Marcival já está aqui com a gente. Doutor, é a menina? Ainda vai aguardar? Vou aguardar. Algumas roupas ali, doutor. O corpo esqueletizado, amigo. Então não dá para saber se realmente é a menina. Mas tem uma farda escolar aqui que a gente está checando para ver se Achou uma farda, é compatível. Achamos uma farda aqui, a farda escolar. Também tem um relógio que aparentemente, pelas fotos que a gente já viu aí divulgado aí na imprensa, me parece que é bem compatível com a que ela usava. Meu Deus, misericórdia. Doutor Marcival está aqui. DHPP está buscando essas informações. Gente, o corpo então, doutor, já está em avançado estado de decomposição, é isso? De esqueletização, na verdade. Parece que animais devem ter comido alguma coisa, parte. Infelizmente. A olho nu não dá para identificar. Não temos condições de afirmar. Só através do exame de DNA é que a gente vai poder confirmar ou não. Doutor, e esse material que foi encontrado por vocês? É o que o senhor está dizendo aqui, que o senhor está verificando. Tem uma farda escolar, doutor? Tem uma farda escolar. Sabe qual colégio? O pessoal está vendo. Vamos verificar qual colégio? Verifiquei o nome do colégio aí. Porque ela estudava na escola municipal. Profissionalizante Eurides de Santana. É esse colégio mesmo. Eurides de Santana. É esse colégio mesmo. Eurides é o que está na farda. Meu pai do céu. O tênis é esse também. Vou pedir para a Gessé mostrar aqui. Sem mostrar o perito, por favor. A perícia pode ficar tranquila. Gessé, vamos aqui até o saco aqui. Olha só. A gente não está mostrando a turma aqui da perícia, mas olha, tem um sapato, tem relógio, a farda que foi localizada aqui pelos peritos, né? Esse é o colégio, a Escola Municipal Eurides de Santana, que fica em Itinga. Rabecão já está aqui. O doutor, cadê o doutor? O doutor está na parte ali da frente, ele está em contato com algumas pessoas. E um mau cheiro, né, amigo? E é um corpo em avançado estado de decomposição. Com a turma aqui da perícia. Doutor, então, a olho nu não é possível afirmar. Não, assim, o corpo já está parcialmente esqueletizado. Lá no Instituto
médico de identificação e no Instituto de Identificação vamos conseguir identificar o corpo. Tá. Qual é o nome do senhor? Rafael. Rafael, perito criminal responsável aqui pela perícia do DPT. Aqui, Jessé, mais uma vez, por favor. Olha só, os peritos vão analisar aqui, todo esse material vai ser levado. Olha só, tem um tênis, calça, parece que é a menina, né? Informação que chega. Parece que sim. Informação que chega pelo material que foi recolhido. Pelo material que foi recolhido é o corpo da adolescente Tamires. Mais uma vez aí, olha só, o sapato, a farda escolar. E essa farda realmente é a farda utilizada pelos alunos da escola municipal. Meu pai do céu, misericórdia. Informação que nós temos, informação que confirmou, é o corpo da menina. Essa informação que nós recebemos agora aqui. Todo esse material vai ser encaminhado também. O corpo, Jessé, está nessa mata aqui, ó. Largaram aqui na mata e já vai ser recolhido pelas equipes do DPT. O Rabecão já está aqui e vai fazer todo o procedimento. Nossa equipe está acompanhando todos os detalhes. Lembrando, com exclusividade, total exclusividade, nós estamos acompanhando a única equipe de perto, né? Hoje completou 7 dias do desaparecimento de Tamires e agora essa notícia que acaba de chegar na tarde desta quinta-feira. É um local deserto, já fiz outras reportagens aqui de corpos encontrados. Eles utilizam esse espaço para desovar. Aqui não tem iluminação, não tem câmera de segurança. Cabe agora à Polícia Civil, Departamento de Homicídios, investigar. Então, infelizmente, informação que chega que é o corpo de Tamires. Tá, então a reportagem do Marcelo Castro. A gente está se aproximando das 8 horas. Vou para um rápido intervalo, já estou de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Aratu 24 horas, na cobertura do caso Tamires. Eu tenho uma repórter aqui, Bruna Ferraz, com a gente, direto do Instituto Médico Legal. Bruna, a linha aberta para você, todas as informações. A informação é sua, Bruna. Olá, Silvestre. A gente segue falando do caso de Tamires, a jovem de 14 anos que foi encontrada morta depois de uma semana desaparecida, encontrada justamente no matagal, próximo ali à sua residência, no Jardim das Margaridas, encontrada pela própria polícia, mas ela já estava sendo procurada há bastante tempo e agora a polícia segue nas investigações do que poderia ter acontecido com a garota. O corpo de Tamires já foi encontrado em estado avançado de decomposição, ou seja, provavelmente já tem um tempo em que a menina está morta. Foi encontrado também com seus pertences ao lado do corpo. A farda que a menina usava, o relógio, o sapato, tudo estava posicionado ao lado do corpo de Tamires. São várias as linhas investigativas. A polícia, inclusive, trabalha com indícios de que a menina passou por abuso sexual. Isso está sendo investigado também. E, além disso, uma das linhas de investigação é de que pessoas próximas à menina, pessoas conhecidas dela e da família, podem estar envolvidas, seja um ou mais de um suspeito, e também está sendo investigado qual teria sido a motivação para esse crime. As famílias continuam aí aguardando, as famílias, porque esse caso acabou movimentando todos que moram ali no Jardim das Margaridas. A família esteve angustiada todos esses dias, acompanhamos desde a última quinta-feira. Inclusive, há uma crítica muito forte com relação ao período em que as buscas começaram, porque a família havia informado que denunciou o desaparecimento da menina, que tinha apenas 14 anos, mas que foi orientada a aguardar 24 horas para então iniciar essas buscas. Tudo isso acabou trazendo uma dificuldade na investigação, né? Segundo a própria família da menina encontrada morta. Familiares, vizinhos, todos participaram desse processo de busca, muitas vezes até sem saber como fazer, sem equipamento necessário, entrando na mata em que o corpo foi encontrado, mas todos esses dias eles ficaram sem resposta.
E a resposta aconteceu exatamente no início da tarde desta quinta, com a polícia encontrando o corpo da menina. E como eu disse, as principais linhas de investigação estão aí apontando para uma possibilidade de abuso sexual da garota e também de pessoas próximas à menina que podem estar envolvidas nesse crime. Você segue de plantão no caso aqui da Tamires. Você segue de plantão aqui no caso da Tamires. Ontem você esteve no Instituto Médico Legal, você permanece então na manhã dessa sexta-feira. Você acompanhou o momento então que o corpo chegou. Pode dividir tela, eu e a Bruna aqui, é nosso DTV, para que eu possa conversar com a nossa repórter. Ela que também está fazendo parte desse processo de investigação que também é realizado junto com a imprensa baiana e a polícia. Como a informação que foi passada pela sua fonte, Bruna, esse corpo já estava em um alto estágio de decomposição. Na matéria do Marcelo Castro, a gente também fez. Me dá a Bruna aí, tá, gente? Estou falando com ela. A gente viu que o corpo estava em esqueletização, o que dificulta esse trabalho da perícia, Bruna. E o que acontece? Por exemplo, se ela tem ou teve ali um emprego de uma arma branca, como uma faca, dificulta, porque o corpo estava nesse processo de esqueletização. Então, é necessário que a polícia, a partir de agora, tenha esse tempo para realizar esse trabalho que é científico. Mas você falou aí na sua reportagem que alguns elementos, alguns itens, como o sapato, a farda da garota, esses itens foram localizados. Você conseguiu, a sua equipe de reportagem conseguiu visualizar se esse material foi levado ao prédio da Polícia Técnica, que fica bem próximo aí, bem vizinho ao Instituto Médico Legal? Você conseguiu visualizar isso? Porque esse material provavelmente, a partir de agora, minha amiga, também vai ser periciado, Bruna. Exatamente, Silvestre. Esse material foi sim coletado, faz parte da perícia. A perícia segue acontecendo para, após isso, a liberação do corpo. Tudo isso foi coletado para a investigação. E agora se investiga não apenas qual teria sido a motivação, quem teria cometido o crime, mas também as circunstâncias. Porque, como a gente falou, esse espaço onde o corpo foi encontrado, o matagal onde o corpo foi encontrado, passou vários dias aí por uma busca intensa, tanto da polícia quanto dos moradores, dos familiares, e somente nesta quinta que foi localizado. Então, se investiga se de fato esse corpo esteve todo esse tempo ali, se Tamires morreu logo quando desapareceu, se foi no local, se o corpo foi levado ou não. É uma série de questões que envolvem a investigação, inclusive o processo, o que foi feito com esse corpo durante todos esses dias em que Tamires estava desaparecida. Tudo isso passa por perícia, por investigação. As condições em que o corpo está também estão sendo investigadas, analisadas, mesmo com estado já intenso de decomposição. Isso também traz indícios para a investigação, a forma como o corpo de Tamires estava e, inclusive, também, além dos objetos encontrados, a disposição desses objetos. Tudo isso está sendo analisado pela perícia, que identifica tanto os elementos presentes quanto os elementos ausentes para traçar uma linha de crime, para identificar quem teria sido responsável e qual a motivação deste crime. A gente segue aqui acompanhando tudo o que acontece no IML, todas as movimentações, para trazer para você, Silvestre. Ok, Bruna. Olha, o que você trouxe para a gente de fato aí, tudo vai ser analisado pela polícia. A gente sabe, Bruna, que essa é uma região que tem a questão do matagal, tem a interferência, inclusive ali, das questões climáticas, naturais. São insetos, são bichos que infelizmente acaba aí avançando, gente. Eu peço até desculpa por estar detalhando isso para você, mas que a gente precisa levar em conta a partir de agora, porque é muito importante, por exemplo, que a polícia descubra em que momento a Tamires perde a vida. E esses sinais, provavelmente você já ouviu falar que o corpo da vítima de fato fala, são esses sinais que são analisados para que a polícia tenha isso. Motivação da morte, o que provocou essa morte, E o tempo em que essa vítima, quanto tempo ela precisou então para que ela viesse a óbito de fato. Bruna, você notou alguma movimentação de familiares ou até mesmo da população nesse tempo que você esteve no Instituto Médico Legal? Porque de fato, Bruna, é um caso que comove toda a Bahia. Você, enquanto mulher, também jornalista, trazendo aqui a informação para a gente dessa possibilidade que pode ter sido um crime sexual. Então conta para a gente como é que está a movimentação do Instituto Médico Legal. Alguém da família já por aí, Bruna?
Pois é, Silvestre, a gente falava agora há pouco sobre como é dolorido, né? Falar de mais um caso envolvendo a morte de uma mulher, de falar novamente da suspeita de uma outra violação, além da violação à vida, a possibilidade de uma violação sexual. Falávamos da dor, né? Que é acompanhar todo esse processo, ver a família em preocupação e depois trazer essa notícia tão ruim, um desfecho, mas um desfecho ruim, depois de todos esses dias apurando de perto o que aconteceu. A família não aparentou ter movimentação aqui no IML, acompanhando todo o processo, a gente viu, estivemos presentes no momento em que o carro, o Rabecão, chegou com a polícia técnica, trazendo o corpo de Tamires. A família não esteve no local justamente, acreditamos, para se preservar, se resguardar. Além disso, Silvestre, o corpo de Tamires passa agora por todo um processo de perícia e investigação. De qualquer forma, agora, o trabalho é da perícia, vai precisar desse tempo tanto para a família absorver tudo o que aconteceu, quanto também para a perícia fazer seu trabalho e então a liberação acontecer e a despedida para Tamires acontecer da forma correta, depois de todos os dados analisados, para que essa família tenha respostas também agora, não apenas no desfecho, de encontrar, de saber o que foi feito com a menina, mas também entender qual foi esse processo, quem cometeu, por que cometeu, de que forma cometeu, e por isso mesmo a perícia precisa fazer um trabalho minucioso, muito difícil inclusive, porque são muitas intempéries, muitas coisas que podem ter acontecido. Você citou aí inclusive a ação do tempo, tudo isso conta. Foram muitos dias, 7 dias desaparecida, não sabemos em quanto tempo que teria acontecido a morte de Tamires, então são muitos fatores para poder serem investigados agora. A perícia precisa de tempo e cautela e a família também, para absorver informação e então fazer a liberação do corpo e posteriormente a despedida da menina. Ok, Bruna, você tem linha aberta aqui no nosso Aratu 24 horas. Obrigado a você, obrigado ao cinegrafista que está acompanhando você, trazendo informações aqui para a nossa Bahia em relação ao caso Tamires. A menina foi então localizada. Obrigado, viu, Bruna? Foi localizado o corpo dela na tarde de ontem e nessa sexta-feira a gente segue então tentando entender o que de fato aconteceu com Tamires, tá? Olha, deixa eu girar com o nosso noticiário aqui, porque já já a gente volta a falar sobre a Tamires. Atenção, minha Bahia, me conte. Me conte aí, o preço da gasolina pesou no seu bolso também? Pois é, o reajuste já é considerado o maior registrado desde outubro do ano passado. Aqui em Salvador, os motoristas por aplicativo foram às ruas aí e protestaram contra o aumento do combustível e também aí a tarifa do ICMS. Quem tem os detalhes sobre esse caso pra gente é Lara Linhares, que foi às ruas. Lara, bom dia! Isso mesmo, Silvestre, a manifestação começou na 29 de março, seguiu pela BR até ali a altura do Porto e depois disso eles retornaram aqui para a Avenida Paralela. A manifestação foi finalizada aqui no Centro Administrativo. Tem gente de diferentes categorias. Jorge está aqui representando os caminhoneiros, Glauber é representante dos motoristas por aplicativos. É uma manifestação apartidária, né? Ou seja, reuniu aí profissionais de diferentes segmentos, mas para protestar justamente contra o aumento do diesel e pedir pelo ICMS zero. Certo. Como você falou para a gente, boa tarde a todos. Juntamos aqui junto com os caminhoneiros, junto com os mototaxistas, motorista aplicativo também, para lutar, né? Essa batalha não é só de um, é de todos, para tentar, e a gente vai conseguir baixar esse ICMS, que está um absurdo já. Tem que baixar, não tem pra onde correr. A gente veio, fez uma manifestação ordeira, a gente protocolou tudo certinho, a gente veio junto com a PRF, veio junto com a Polícia Militar, com o pessoal do Águia que tinha moto, Transalvador, tudo regulamentado e tudo de forma ordeira. Estamos aqui em frente à Alba para tentar, junto com os deputados, né, de ambos os partidos, não tem um líder partidário, não tem, assim, bandeira nenhuma. Aqui a gente é a partido. Então, essa é a nossa luta. A dificuldade, Jorge, ultimamente tem sido em conseguir trabalhar com o preço do diesel a esse valor que está, que o litro já passou dos R$7. Bom dia, nós somos representantes da Comissão Pro Caminhoneiro do Estado da Bahia. Essa comissão é formada por 8 pessoas, onde a gente não tem o sindicato, mas tem a classe. E claro, é difícil, eu sei difícil porque está toda hora se aumentando o combustível, até porque o combustível internacional não chegou ainda à bandeira do Brasil, mas os proprietários de postos, por ser cartel, fazem o que querem. Então a gente está aqui agora, solicitando que o governo do Estado faça a isenção total de ICMS sobre o combustível, uma vez que o presidente da
República anunciou que iria zerar os impostos. Não zerou. Está na nota fiscal ainda, mentiroso. Então a gente está aqui apartidariamente fazendo a nossa guerra para lutar, para baixar os custos de combustível. E vai ser nessa caminhada com os mototaxistas, os taxistas, os motoristas por aplicativo de 2 horas e de 4 horas e os caminhoneiros. Nós sabemos que nosso país é rodoviarista, e sem caminhão, e sem condutores, e sem caminhoneiros, e sem mototaxistas, e sem condutores de aplicativo, o Brasil para. Então a gente está aqui reivindicando e queremos que venha até aqui os representantes do Poder Legislativo, que são os deputados, para nos ouvir e nos encaminhar o nosso ofício, que já foi dado entrada, para poder o governador do estado receber e isentar de imediato o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. Outros protestos ainda podem acontecer de forma pacífica, assim como vocês fizeram? O que é que vocês estão planejando? Com toda certeza. Aqui hoje só foi um aviso, né? Só foi um aviso de forma ordeira que a gente veio organizado. Só que se não nos atenderem da forma que a gente quer, na forma que a gente pediu, a gente vai parar. A gente vai parar na próxima vez. É isso então, Silvestre. A gente acompanhando aqui. Vou deixar o microfone aberto. Tem mais gente querendo falar com a gente. Podem falar. Vice-presidente da Associação dos Motoboys, que também está participando, viu, Silvestre? São mototaxistas, motoristas de caminhões, também motoristas aí de veículos que trabalham através de aplicativos. Moto Uber, motos entregadores, todos aqui na mesma causa. Aliás, a sociedade toda tinha que estar aqui. O recado aqui vai para aí, ó, Assembleia para Alba aqui, ó. Cadê os 63 deputados? Essa galera que está aqui, o povo que está aqui, não quer saber de lado A nem lado B, não. Ninguém aqui é abestalhado e ninguém vai ficar aceitando essa palhaçada que está acontecendo. Vocês, deputados, vocês também podem protocolar um projeto e isentar o ICMS da gasolina. Não venha com mimimi, ninguém vai comer nada. Ó, hoje é dia 19, a BR está anunciando um aumento. Isso vai virar, viu? Vai virar, nós vai encher o cabe aqui. E não vai ser só moto Uber, motorista de Uber, não. Vai ter diversas categorias e com certeza a sociedade, vocês vão sofrer isso na ponta da lança. É feijão, é remédio, é cesta básica, vai tudo aumentar. Vocês têm que vir pra rua, pessoal. Chega de palhaçada, chega de divisão. Não tem aí um protesto, né? Um protesto, palavras de quem está vivendo essa situação. Como ele explicou pra gente, ele é mototaxista, fez parte aí dessa manifestação pacífica, Silvestre, onde eles cobram aí a taxa do ICMS, que ela seja zerada, como já foi anunciada pela União, chegou a ser anunciada, tudo em protesto contra o preço do diesel. Volto com você, Silvestre. Lara, obrigado pelas informações. Sem perder tempo, eu volto então para o caso Tamires aqui. A gente tem mais uma arte aqui para que você consiga entender. Esse é o bairro de Cassange. A gente tem aqui um limite de municípios, justamente Salvador com a nossa Lauro de Freitas. Aqui a gente tem as delimitações do bairro de Cassange, onde o corpo da Tamires, de 14 anos, foi localizado. Um pouco mais ao lado, temos justamente o Jardim das Margaridas, onde ela residia e onde também o homem que foi detido ontem, ele foi, então, detido, né, pela polícia, perdão, inclusive pela redundância aqui, mas esse homem, de acordo com as primeiras informações, ele seria, inclusive, um vizinho esse que estava procurando também a Tamires, que estava desaparecida há uma semana. Ele foi, então, retirado da frente da casa da Tamires e levado a uma delegacia. A gente tem também aqui, além dessa arte que você consegue acompanhar junto comigo, bem ao lado aqui da nossa BA 526, a gente tem também um outro mapa. Me dá aquele primeiro mapa que a gente exibiu aqui no nosso Aratu 24 horas, porque o pessoal também consegue entender melhor. Olha, gente, aqui, para aí, pronto. A gente consegue perceber aqui, pode parar. A gente percebe que esse ponto específico aqui é o ponto onde a Tamires morava, justamente tem uma escadaria aqui, toda aquela população que a gente mostrou agora há pouco no Aratu 24 horas. O homem, inclusive, o vizinho dela, foi detido na frente dessa casa aqui onde a Tamires morava, e nesse outro lado aqui da arte, a gente consegue perceber que nesse ponto um pouco mais escuro aqui, ó, passa justamente um córrego, um riacho. É justamente esse riacho aqui que vai desembocar ou que vai chegar justamente no bairro de Cassange, um pouco mais à frente, onde o corpo da Tamires, de 14 anos, ele foi então localizado no finalzinho da tarde de ontem, na quinta-feira, então, ou seja, 7 dias após que ela desapareceu. Lembrando, inclusive, que as buscas foram realizadas justamente nesse matagal aqui, também nesse córrego
córrego ao longo da semana, mas provavelmente, a Tamires, o corpo da Tamires pode ter sido levado aqui pela correnteza. E como a gente falava desse trabalho da perícia, a questão do tempo, da interferência, inclusive natural, pode afetar bastante no estágio de decomposição do corpo da adolescente de 14 anos que está sendo periciado na tentativa de entender a causa-morte. Tamires foi vítima de fato de um crime? Foi uma morte acidental? Foi uma morte natural? São essas perguntas que toda a população baiana quer ter a plena certeza a partir de agora, para que a justiça ela seja feita caso a gente de fato esteja falando de um crime aqui brutal contra um adolescente de 14 anos. Eider Mustafa esteve na frente da casa da Tamires e a gente tem aqui o ponto exato da reportagem do nosso repórter. Com você, Eider. Pois é, Silvestre, estamos aqui na casa da Ana, né, que é a mãe da Tamires. Como você pode ver nas imagens de Dário Cerqueira, a população, todo mundo aqui acompanhando o desenrolar desse caso que assustou a população da Bahia, de todo o Brasil, né? Durante uma semana, Tamires desaparecida. O principal suspeito, aquele que foi detido pela polícia, é um vizinho da Tamires, né? De nome, de apelido Farinha. É claro que ele ainda está na condição de suspeito. A polícia ainda vai investigar se ele teve alguma participação com o crime. O corpo, como a gente está acompanhando desde dessa quinta-feira, está no Instituto Médico Legal. A família deve hoje, nesta sexta, para poder fazer todo o reconhecimento e todos os trâmites burocráticos para proceder com o sepultamento, então, da Tamires, jovem de 14 anos, né, Alex, que estava aí sumida há uma semana. É claro, a mãe deve estar sentindo agora uma dor absurda, mas ela já estava há uma semana sem saber qual o destino, o que tinha acontecido, o paradeiro da filha. Agora já sabemos, infelizmente, a notícia não é boa, mas essa certeza de que a mãe, pelo menos, Silvestre, vai poder enterrar com dignidade a sua filha de 14 anos, uma jovem que saiu da escola e depois não for mais vista. O córrego onde foi comentado durante todos esses dias, Silvestre, fica do lado, exatamente do lado da casa da dona Ana. A gente pode até dar uma andadinha para lá. Vamos lá, Dário, mostrar aqui o pessoal que está aqui acompanhando. O córrego fica exatamente do lado da casa da Tamires, do lado da casa desse suspeito que morava embaixo meio que atrás também da casa da dona Ana, né? Aqui imagens agora de Dário Cerqueira mostrando o córrego que fica parede com parede, digamos assim, né? Com da casa da dona Ana, da família da Tamires. É uma situação triste aqui, todo mundo muito revoltado, primeiramente, né, Alex? Enlutado, obviamente, revoltado, e é claro que a gente está aqui acompanhando. Esse lago que a gente mostrou aqui fica no Jardim das Margaridas, não é o córrego de Cassange, perto de onde o corpo foi encontrado, né? Que já é uma outra situação. Esse lago aqui foi onde aqueles voluntários, nesta quinta-feira, estavam ajudando a procurar. A gente teve a cobertura aí durante todo o Alojuca, com Dani, com Diego, o pessoal da Fundação Doutor Jesus e outros bombeiros civis aqui, voluntários que fizeram essa busca. Enfim, toda essa área aqui foi alvo, foi foco de busca por parte das pessoas, dos populares, mas infelizmente ontem esse corpo foi encontrado e hoje agora só resta a polícia e também a família proceder com os trâmites burocráticos para poder dar seguimento aí e finalizar com o enterro da Tamires. Vamos tentar aqui falar com o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Olá, minha querida, tudo bom? Que desenrolar dessa história triste, né? Uma criança de 14 anos e para uma mãe receber uma notícia dessa. Rapaz, para mim é um abismo. Começando com o policiamento, entendeu? Porque a menina estava aí desaparecida, ninguém estava se envolvendo em nada. Depois que o motoboy botou a cara para procurar, aí hoje polícia fecha tudo, SAMU, bombeiro, entendeu? Depois era para jogar ele aqui, ó, na favela, para a favela pegar ele e mostrar como é que se estrupa um adolescente, entendeu? Não é fazer escolta para levar para a delegacia, não, porque na hora que a família estava precisando, não apareceu um. Essa é a revolta, Alex, da população, né? Ela fala em relação ao suspeito, né? Porque, como eu falei, a polícia teve que contê-lo, teve que deter essa pessoa para que depois equipes do CORE viessem aqui e resgatasse ele, levasse ele para o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que fica em Itapuã. Porque se dependesse da vontade e da revolta do povo que estava aqui, Alex, há algo muito grave
poderia acontecer. Ele certamente seria linchado e é claro que ele precisa primeiro responder à justiça pelo que ele supostamente fez, deixando bem claro que ele ainda está na condição de suspeito. A polícia vai investigar se ele teve alguma participação no crime que vitimou aí a Tamires. Tudo leva a crer que sim, porque inclusive presenciamos no momento em que ele foi capturado. A polícia chegou e foi direto nessa pessoa, ou seja, dando a entender que já havia uma investigação prévia que apontava para esse homem como suspeito de alguma coisa, mas é claro que somente o fim desse inquérito, o fim da investigação é que vai dizer se realmente ele foi culpado. Alex. Olha, eu quero pedir inclusive à população que até esse exato momento, até o final, até o enterro, gente, vai ser muita gente na frente da casa aí, da frente da casa da Tamires. Eu quero pedir a essa população muita cautela, porque a gente precisa refrescar a memória. A gente tinha há poucos dias um principal suspeito, que era o rodoviário, isso porque a Tamires batia na porta dele. A gente nem sabe, por exemplo, se ela foi lá pedir socorro a ele e a filha enteada. E a polícia descartou, então, ele como principal suspeito, justamente por conta das diligências que foram realizadas. Agora, um novo alvo, então, de investigação. Um vizinho da Tamires que estava, inclusive, realizando buscas. Então, é preciso que a população tenha cautela. É um momento de bastante tensão, mas esse homem que foi detido justamente na tarde de ontem, ele também pode sair dessa condição de suspeito. Ele pode passar a ser um acusado, sim, ele pode passar a ser um acusado, mas ele pode ser retirado da história porque a polícia, por exemplo, pode bater o martelo e dizer que a Tamires foi vítima de uma morte acidental. A gente não sabe. Os indícios levam a crer que, de fato, a Tamires foi vítima de um crime, mas a gente não tem a confirmação. E sabe o que chama a atenção? Porque eu não quero acreditar que esse vizinho, ele tenha envolvimento com todo esse roteiro que mais parece ter saído de um filme de terror. Inclusive, ao longo dessa semana, eu falei aqui no Aratu 24 Horas que eu acreditava que a Tamires tinha sido vítima de um crime sexual. Falei nos bastidores aqui, falei no ar e que possivelmente, porque o modus operandi de quem comete um crime como esse, lembrando que a gente não sabe ainda se estamos falando de um crime, o modo operandi é justamente esse. Na tentativa de mascarar a polícia e mascarar toda a sociedade, depois de ter cometido o crime, passa a realizar busca junto com a população para se retirar desse lugar de suspeito. Então a gente precisa, a partir de agora, esperar o trabalho da Polícia Técnica, da Polícia Civil, que está sendo realizado em relação a Tamires, de 14 anos. Minha Bahia, eu peço licença aqui, eu vou para um rápido intervalo e já estou de volta aqui com outros detalhes. Olha, estou de volta aqui com o Aratu 24 Horas com a informação que a polícia desmontou, gente, um laboratório usado para armazenamento e refino de drogas em Fazenda Coutos, do subúrbio ferroviário de Salvador. Foram apreendidos drogas, munições, além de materiais para ar-condicionamento aí dos entorpecentes. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Castro. Isso mesmo, viu, Alex? Bom dia mais uma vez para você e para quem acompanha aí ao Aratu 24 Horas. Um laboratório de drogas no bairro de Fazenda Coutos acabou sendo desarticulado pelos agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar. No local, muitas armas foram encontradas e uma grande porção, uma grande quantidade de drogas também. As informações divulgadas pela Polícia Militar revelam que os agentes estavam fazendo uma patrulha ali na região do bairro de Fazenda Coutos quando avistaram um grupo de homens em frente a uma residência. Esses homens, quando viram o carro da Polícia Militar, acabaram fugindo, o que, claro, despertou aí a curiosidade dos agentes que entraram nessa casa e encontraram lá, Alex, você que está acompanhando aí a Aratu 24 Horas também acompanha nas imagens, encontraram no local 200 pinos com substância análoga à cocaína, 2 rádios comunicadores, 2 granadas, 165 munições de diversos calibres, .40, 9mm, 5,56, além de balaclava, capa para colete balístico e também roupas camufladas usadas aí pela polícia e também pelo exército. Claro, esses homens usaram para cometer algum tipo de crime. Ninguém foi preso, mas este laboratório acabou sendo aí desarticulado
desarticulado. Também foram apreendidas mais de 120 trouxinhas de maconha já prontas para a venda, viu, Alex? Essa foi uma operação dos agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, ali na região de Fazenda Coutos. Ninguém foi preso, mas houve esse baque, houve esse prejuízo aí para o tráfico de drogas. Olha, inclusive eu estou aqui em contato com a nossa repórter, a Bruna Ferraz, porque ela tem um chamado pra gente. Bruna, cadê você? Linha aberta para você, Bruna. Você está no caso Tamires, hein? É isso, Silvestre. Estamos aqui em frente ao ML falando novamente sobre o caso de Tamires Pereira, de 14 anos, que foi encontrada morta. O corpo encontrado no início da tarde desta quinta-feira, após uma semana de desaparecimento, e a família em busca, a gente também participando de todo o processo. A polícia segue na investigação e, segundo a Polícia Civil, o homem foi apreendido ainda sob investigação neste caso. Há uma suspeita de que ele poderia ter envolvimento, de que ele teria alguma aproximação com a vítima e com a família, que morava na região, mas tudo ainda sendo investigado pela polícia. A gente segue atento, observando todos o desenvolver deste caso, né? O corpo de Tamires foi encontrado justamente no matagal em que a família procurava, a polícia procurava, e foi a polícia, quem acabou encontrando o corpo da menina após uma semana aí de buscas e de apreensão sobre qual teria sido o destino da menina Tamires. A gente segue acompanhando toda a investigação. O corpo foi encontrado na zona de mata e do lado da menina, do lado do corpo, estava a farda que ela usava quando desapareceu, o tênis que ela usava, relógio e itens pessoais. Tudo isso está sendo investigado, o corpo foi trazido para o IML, passa por perícia e agora, nesse momento, tudo está sendo analisado para ser descoberto, né? O que teria sido feito, quem teria cometido o crime, qual foi a motivação, quem estaria envolvido, uma pessoa apenas, mais de uma pessoa. Tudo isso ainda passando por investigação, que também passa por esse processo de análise do corpo da menina, que segue aqui no IML. Eu volto contigo, Silvestre. Bahia da Sorte quer realizar os seus sonhos antes da Páscoa. Quer saber como? Confira. Voltei, tem muito sonho pra tirar do papel até a Páscoa. Gente, é muito trabalho. Cadê meu reforço? Cheguei, mãe! E trouxe a premiação do Bahia da Sorte. Domingo tem 300 mil reais em prêmios. São 250 mil reais só no quarto prêmio. E mais 10 mil do primeiro ao terceiro e 20 giros da sorte de R$1.000. E o título custa só R$1,25. Quanto mais títulos você comprar, mais chances de ganhar. São 300 mil reais em prêmios. Adquira agora mesmo no link da bio, @Bahia da Sorte, ou em algum ponto de revenda. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Aponte sua câmera para o QR Code ou siga @Bahia da Sorte no Instagram e clique no link da bio e concorra a 300 mil reais em prêmios. Isso mesmo, só no quarto prêmio tem 250 mil. Tem mais 10 mil do primeiro ao terceiro e 20 giros da sorte de R$1.000. E o título custa só R$1,25. Compre 16 títulos e ganhe mais 4 inteiramente grátis. Quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. Você também pode comprar no ponto de revenda, site ou aplicativo. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Olha, o último registro aqui do caso Tamires, a gente tem a imagem do homem que foi detido na tarde de ontem. É um vizinho da garota, apontado pela população como autor de um possível crime, isso porque a polícia ainda não confirma a causa-morte da garota Tamires. Ele precisou ser retirado deste local, à frente da casa, então, da família da jovem. Isso porque o clima ficou tenso, a população queria agredir esse homem. A polícia foi, então, acionada e ele foi retirado desse local. A gente segue aqui na Aratu com a cobertura do caso da Tamires. Lembrando a você que logo mais às 10h45 tem o Marcelo Castro com o Alô Juca trazendo toda a movimentação policial para descobrir o que de fato aconteceu. A nossa programação no finalzinho da tarde tem a Dani Mazei às 6h15 falando também sobre o caso Tamires, trazendo toda essa repercussão aqui na nossa Bahia, sem esquecer, obviamente, com uma análise mais minuciosa do nosso Aratu Notícias, no comando aí o nosso querido Pablo Reis, às 19 horas. A gente vai ficando por aqui, um ótimo final de semana a toda a Bahia, apesar da informação triste. A gente volta então na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.